Eu, quando fiz a primeira experiência da astrologia, que foi no fundo fazer o meu horóscopo, foi uma experiência muito estranha e muito extraordinária, porque eu ainda sou um bocado tímido, mas então ainda era muito mais tímido e muito mais calado. Hoje parece que falo muito, mas não quer dizer que isso revele que eu sou um falador ou que sou muito extrovertido. Mas o que me fascinou foi aperceber-me que, fazendo um bonequinho destes para a minha hora de nascimento, o local de nascimento e o dia, etc., eu chegava a determinado tipo de conclusões através deste gráfico acerca da minha personalidade, e até isto foi tão forte, essa experiência, que me deixou até um bocadinho perplexo. Sobretudo porque eu era e ainda sou, é uma maneira de ser, eu sou muito cético, gosto muito de provar as coisas, de provar que elas funcionam e que não funcionam. Eu andei a estudar química, arquitetura, etc. Portanto, coisas mais ou menos palpáveis. Adoro matemática, adoro física, etc. Portanto, são ciências que requerem uma certa, vamos lá, relação com o real. E, portanto, fiquei estupefacto, abismado, perplexo, quando comecei a interpretar o meu horóscopo e a perceber que, afinal, aquilo que eu era estava ali. Isto, de algum modo, causou-me espanto, mas causou-me também alguma estranheza, porque diz, como é que é possível? Pensava eu, que sou dono de mim, sei o que sou e o que quero ser, etc, etc, e afinal acabo por encontrar aqui com uma série de elementos algo que fala de mim sobre coisas às vezes até que eu não tinha revelado a ninguém. Bom, isto deu-me algum desconforto, mas por outro lado, a seu tempo também me apercebi que isto foi uma maneira de... Acabei por perceber que a vida afinal se calhar tem outro sentido assim, ou seja, se afinal aquilo que eu sou, mesmo em termos de personalidade, está mais ou menos marcado, ou estava mais ou menos marcado no meu horóscopo, mesmo já quando eu nasci, quer dizer que há um processo aqui, há aqui um processo que tem a ver com a nossa vinda ao mundo, e portanto há aqui uma predisposição, uma série de valores, uma série de predisposições a nível da personalidade e dos acontecimentos, que se calhar já nascem connosco. Não quer dizer, e não retiro daqui, que haja uma outra parte da nossa vida e da nossa consciência que, pela vontade, pela observação da vida, pela maturidade, etc., não quer dizer que haja outros fatores tão importantes que me ajudem a tirar mais ou menos partido daquelas pequenas ou grandes predisposições que estão reveladas no meu horóscopo. Ou seja, primeiro, numa primeira reação, foi um bocado de espanto e até um bocadinho de estranheza e de desconforto. Dizer, então, afinal, o que é isto? Parece que estou a ser ultrapassado. Quer dizer, eu julgava que era o senhor de mim próprio, afinal, acabo por perceber que o meu horóscopo já tinha algumas orientações daquilo que eu sou. Mas, por outro, num segundo tempo, acabei por perceber que isto pode ser uma preciosa ajuda. Tanto para mim, para me conhecer, como até para poder indicar esse mesmo percurso às outras pessoas. Portanto, mas isto levantou-me ainda outro problema. Então, afinal, o que é que há destino? Não há destino? Então, afinal, isto está marcado? Não está marcado? Mas como é que isto funciona? Bom, claro que a pessoa, quando faz estes estudos, acaba por passar por uma série de estádios de consciência muito diferentes e, portanto, acabei por me ir tentando definir uma maneira de ver a astrologia. E se me perguntarem, hoje em dia, o que é que eu penso que a astrologia, ou pelo menos o que é um horóscopo, posso dizer-vos que é como se o horóscopo fosse uma espécie de estrada, ou seja, de mapa das estradas. Os caminhos estão lá indicados, mas a maneira como nós fazemos a viagem já vai depender de nós. Portanto, é uma maneira relativamente simples de ilustrar, de traduzir aquilo que eu, ao fim destes anos todos, acabei por concluir. Portanto, as estradas, o mapa de estradas, por exemplo, de Portugal ou da Europa, os mapas estão lá, as estradas estão lá, as bifurcações, os entroncamentos, etc. Agora, a maneira como depois nós vamos viajar por aquelas estradas, se vamos mais depressa, se paramos 50 vezes na bomba de gasolina, se vamos da autoestrada, ou se queremos pagar a portagem para ir mais depressa, ou se não pagamos portagem, vamos por caminhos secundários, etc. Portanto, a maneira de viajar perante aquele mapa de estradas já tem a ver com a nossa vontade. Eu depois, no final, dou-lhe tiro algum esclarecimento. Portanto, o mapa propriamente dito, no fundo, é o mapa astral. É aquilo que nós temos hoje aqui no quadro. Portanto, aquilo que nós temos é este mapa. Este mapa indica-nos uma série de estradas, tensões,
problemas, facilidades, aptidões, dons que a pessoa tem, conflitos que a pessoa tem, com quem, na profissão, no casamento, nas relações com os outros, etc. A predisposição está lá. Agora, se a pessoa depois resolve ou não resolve aqueles problemas, aquelas tensões, a maneira como vai poder resolver e mais, a altura mais propícia para poder resolver aquelas tensões, isso aí está num casamento, numa combinação entre aquilo que está no horóscopo e a nossa consciência. Ou seja, quanto mais avisada, quanto mais consciente estiver a pessoa sobre a sua maneira de ser, sobre as suas, vamos lá, os recantos da sua personalidade, quanto mais a pessoa, melhor a pessoa se conhecer, melhor ela vai poder tirar partido, quanto mais consciência tivermos de nós, das nossas limitações, das nossas predisposições, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas culpabilidades, mais nós temos capacidade e aptidão para não cair nas tentações que a nossa personalidade nos vai atraindo. E, portanto, com a experiência da vida, com uma maior capacidade de avaliação, sim, nós podemos, se calhar, até sublimar, melhorar, corrigir e amadurecer a consciência que temos sobre nós próprios através da astrologia. Isso eu não tenho a mínima das dúvidas. Muitos dos professores hoje em dia, sobretudo na América, nos Estados Unidos, mas também em Inglaterra, em França, etc., os melhores astrólogos, os melhores escritores de astrologia são pessoas que têm outro tipo de formação e, portanto, que tentam combinar, muitas vezes, vários saberes, filosofia, psicologia, medicina, psiquiatria, e juntá-los com a astrologia. Portanto, isto ajuda muito a enriquecer aquilo que nós hoje entendemos por astrologia, e que não era exatamente a mesma astrologia do século XIX ou do século XVIII, quando havia outro tipo de conhecimento sobre o ser humano. Hoje em dia as coisas estão a evoluir de outra maneira. Nós aqui em Portugal, infelizmente, somos ainda um bocadinho limitados ao medo de dizer que se não sei o quê, mas noutros países as coisas não são assim e as pessoas encontram-se mais e há uma relação mais entre as disciplinas, entre os saberes, parece-me que com mais naturalidade, e isto veio enriquecer muito a astrologia, sobretudo nestes últimos, 30, 40 anos. Houve muita interdisciplinaridade, muitas pessoas com várias formações que, ao combinarem os saberes, fizeram da astrologia uma disciplina muito mais rica, polifacetada, do que era, no princípio do século XX, por exemplo, que era ainda uma coisa muito arcaica, não é? No sentido da psicologia, por exemplo. Hoje em dia já se faz uma avaliação muito mais profunda